Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos começar hoje uma série, Uma Vida com Propósitos. Ao longo da vida já ouvi muitas pessoas, ou até mesmo você, eu já me fiz várias vezes a pergunta: qual o sentido da minha vida? Qual o propósito? O porquê eu, você, por que nós estamos aqui? Mas eu tenho algo para te dizer. O propósito da sua vida não começa em você. Tudo começa em Deus e com Deus. A questão não é você. Vai muito mais além das suas intenções, das suas pretensões, dos seus sonhos, muito mais além da sua família. Você foi feito para um propósito muito maior do que você imagina ou consegue vislumbrar humanamente falando. E se você quiser descobrir o sentido da sua vida, tem que começar em Deus, não em você. Você nasceu de acordo com o propósito dele e para o propósito dele aqui na Terra. Muitas vezes a gente não entende e procura de forma errada ou em lugares que não deveria entender o porquê nós estamos aqui. E um grande equívoco que a gente causa é que a gente quer entender o propósito da vida a partir de nós mesmos. Entendendo por que a vida é assim, eu quero isso, o meu sonho é aquele, mas sem entender, na verdade, qual é o propósito para o qual Deus nos criou. Concentrar em si mesmo, você jamais vai encontrar o sentido da sua vida. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi. Toda vez que você quer conhecer uma inovação ou uma invenção, você deve se recorrer a quem criou a invenção. Da mesma forma como você compra muitas vezes um equipamento, um aparelho celular, um eletrônico, o que seja, geralmente ele vem com um manual de instrução. Mas é bem provável, talvez você faça isso, eu já fiz isso, naquela ânsia de querer ver, de pegar o equipamento, de começar a manusear, a gente não lê o manual de instrução. E já percebeu que passa um tempo, você descobre, uau, eu poderia fazer outras coisas, tinha outros recursos dentro desse equipamento e eu não sabia. Por quê? Porque nós não lemos o manual. Ou muitas das vezes a gente pede opinião para um terceiro, para um amigo ou até mesmo para pessoas que a gente não conhece. E elas vão dizer o que elas pensam, o que elas acreditam. Mas lembre-se sempre, quem criou você foi Deus. E quem sabe o propósito para o qual você foi criado é Deus. Não é você, não é o seu próximo, não é o seu amigo. É Deus que vai te revelar o propósito da sua vida. É bem claro que os amigos, os colegas, as orientações, palestras, é sempre importante porque elas acabam lhe mostrando ou dando algumas dicas. Mas o propósito real da sua vida, somente em Deus você vai encontrar. Você foi criado para Deus e por Deus. Até que você entenda isso, a sua vida não vai fazer sentido algum. Viver é deixar Deus usá-lo da forma e para o propósito para o qual foi criado. Não pedir para que Deus o use da forma como você deseja que Ele te use. É bem provável que se a gente se esforçar, estudar, batalhar, trabalhar, a gente vai ser bem sucedido. Mas entender o propósito da vida é muito mais do que ser bem sucedido. Temos duas formas de descobrir o sentido e o propósito para o qual nós somos criados. A primeira delas são especulações. Tem muitas pessoas que se baseiam em outras pessoas, no que as outras pessoas fizeram, conseguiram, alcançaram e tentam imitar a vida dessa pessoa. Sem entender, na verdade, que o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é diferente. Todos nós temos um propósito. É bem provável que ao longo dos próximos episódios nós vamos entender o real sentido da nossa existência e para o que nós fomos criados. Mas eu gostaria de compartilhar com você a única forma para você descobrir o propósito para o qual você foi criado. Primeiro, é voltando-se para Deus. É conhecer o seu Criador e entender qual é o propósito para o qual Ele te criou.
E como eu faço isso? Talvez é a grande pergunta. Volte para o manual. O manual é a Bíblia Sagrada. Não temos outra forma, um outro recurso de entender a vontade de Deus. E é interessante que a Bíblia, ela vai falar sobre você antes mesmo de você nascer. A Bíblia tem dicas para o seu dia a dia. Ela fala do passado, ela te dá orientações para como viver uma vida melhor, ela fará você entender qual o propósito para o qual você foi criado e muito mais. Ela já te dá uma diretriz de como será o seu futuro, se você obedecer e seguir as orientações que nela está registrado. Lembre sempre, Deus não é o ponto de partida, Ele é a fonte da sua vida. Edifique e construa a sua vida em Cristo, não com base no que as pessoas dizem ao seu respeito. É óbvio que tem críticas que são construtivas, que te fazem crescer e fortalecer, mas não se baseie unicamente no que você vê no filme, na televisão, num jornal, numa apresentação. Volte-se para Cristo e procure entender nele o real sentido da sua vida. Eu gostaria de ler Efésios capítulo 1, versículo 11 e entender 3 grandes verdades que podem transformar a sua vida ou fazer com que você veja o propósito da sua vida de uma forma diferente. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. 3 verdades que aprendemos com esse versículo que acabamos de ler. Descobriremos o sentido da nossa vida, a identidade e o propósito através do nosso relacionamento com Deus. Segundo, Deus já pensava em você muito antes de você pensar nele. E terceiro lugar, o propósito da sua vida cabe em um outro propósito muito maior que Deus já definiu para a sua vida. Eu gostaria de deixar a reflexão que trouxemos no início desse vídeo. Lembre sempre, o propósito para o qual você foi criado não começa em você, começa em Deus. E o próximo episódio é: você não é um acidente. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares e juntos trilharemos aí essa série e descobriremos o propósito para o qual nós fomos criados. Deus te abençoe.